Essa jovem está no seu último ano do colegial e quer terminar da melhor forma, encontrando muitos parceiros para a loucuragem. E esse é o filme S.Appeal, de 2022. E eu sou a F, o estudante fuleiro. Então vem comigo e vamos recapitular. Avery está de frente para uma grande plateia e hoje ela faria uma apresentação que esperou a vida toda, pois tinha a chance de ganhar bolsa nas maiores faculdades do mundo, mas ela estava nervosa, então vou te contar o que ela me contou sobre o que aconteceu no passado dela, pois esse já é o futuro. E tudo começa com ela sendo uma das jovens mais populares do colegial e todos gostavam dela por sua beleza e inteligência, menos uma professora que ensina sobre educação sensual. Ela recebe o chamado para STEAMcon, um programa para os melhores alunos, e todo ano havia um desafio. E esse ano ela deveria criar um aplicativo para resolver algum problema na vida dela, mas ela sentia que tinha a vida perfeita e chama seu antigo amigo Larson para participar desse novo experimento, pois quando eles eram apenas mequetrefes, ele sempre foi sua cobaia. Mas durante a adolescência ele tentou algo a mais e os dois se separaram. E do nada passa a jovem que ele sempre ficou de olho. Larson diz que ajudaria, mas ela deveria ir no baile com ele, mas ela diz que isso é perda de tempo e não vale a pena. E mesmo humilhado, ele diz que ajudaria. Gado demais! E chegando em casa, ela teria 33 dias para pensar em algo inovador. E ela estava apaixonada por um outro cara que era muito inteligente, mas eles se viam poucas vezes no ano. E esse ano ele queria dar uma brincada, e agora Avery sabia o que faltava em sua vida. E ela começa a pensar que mesmo sendo de uma família muito progressista, por ter 3 mães, ela nunca deu uma brincada, pois sempre preferiu estudar para ser alguém na vida. Quando ela sai do quarto, sua mãe Suzy diz que estava na hora de falar sobre coisas diferentes, pois a idade estava chegando, mas ela fica com vergonha e vai para a casa das outras mães. Mas todas estavam conectadas e ela tenta pedir um conselho, mas as duas também não sabem de nada sobre relacionamento com homens. Então ela estava perdida e voltando para o quarto, ela começa a criar um aplicativo que ajudava as pessoas a terem relações da melhor forma. E não preciso nem dizer que existem sites que fazem isso de graça. É o Brasil. Ela monta uma inteligência artificial que procura dados da internet, mas ainda precisava refinar. Então ela começa a participar das aulas da professora, que não gostava dela, e começa a fazer muitas perguntas para ela. Mas isso também não era o suficiente, pois todos os professores falavam de amor, e ela só queria saber como fazer de forma eficiente. E o que era para ser fácil estava se tornando mais difícil ainda, e sua mãe Suzy diz para assistir alguns filmes, como 50 Tons de Cinza ou 365 Dias. Já avisei que vai dar merda isso. Como os adultos não sabiam falar sobre essas coisas, ela decide perguntar seus colegas, mas cada um tem uma visão muito diferente, pois os nerds falavam besteiras sobre coisa que eles viam nos filmes, e a líder de torcida, que todos ficavam de olho, não havia feito nada, então ela só teria a opção de falar com a Danica, uma pessoa muito conhecida por já ter feito de tudo nessa vida. Ela começa a dar muitos conselhos estranhos e agora seu aplicativo já está em 10% completo, mas ainda precisava de mais detalhes e nisso ela lembra do Larson, que poderia participar do experimento. O problema é que Avery não tem muito senso das coisas e ele estava na aula de música se preparando para falar com uma jovem que ele sempre esteve afim e ela aparece dizendo que queria brincar com ele como forma de experimento. Larson diz que não queria participar daquilo porque ele sempre se ferrava de alguma forma, e ela diz que precisava de experiência para quando encontrar com Casper na STEAMcon, e Larson não quer aceitar, então ela mostra os faróis para ele se animar. E galera, na vida real, acho que nem isso seria necessário, e ela diz que iria na casa dele para começar os testes. Chegando na casa, os dois estão desconfortáveis, e Avery diz que ele seria apenas um simulador, então teria que fazer tudo o que ela falar. E começam com a língua na garganta, e para deixar o clima um pouco melhor, ele tenta escolher uma música de fundo e coloca o som de uma flauta romântica.
E agora eles partem para a segunda parte da brincadeira, onde ele coloca a mão na almofada bicuda. E ela começa a sentir coisas novas, mas ele corta o clima tentando escorregar a mão onde o sol não bate. E ela vai embora, pois o experimento do dia já foi resolvido. Voltando para casa, ela conseguiu mais alguns dados e já sabe como começar e dar um esquenta, mas ainda precisava de mais para fazer o foguete decolar, e todos começam a dar vários conselhos, mas essa parecia a parte mais fácil, pois aparentemente qualquer coisa servia, e sua família está tentando ensinar algo, mas elas não sabem o que falar. E começa a colocar vários filmes de qualidade duvidosa, e depois de alguns dados, ela volta na casa do Larson e ele estava tocando trombone, mas ela queria tocar flauta. Começa um novo experimento, e ela começa a preparar o foguete para decolagem, e Larson começa a dar as instruções de decolagem, e não precisou nem contar até 10, porque no 3 ele já estava preparado, e por pouco ela consegue desviar, e agora ele quer fazer algo por ela, mas ela fica nervosa pois não sabe o que gostava, então precisava fazer mais algumas pesquisas para colocar no aplicativo. Como ela não sabia para quem perguntar, ela volta na Danica, que era muito experiente, e ela começa a contar detalhes de como chegar no ponto certo e diz que poderia começar com o microfone de pilha mudo. E por ter 3 mães em casa, ela sabia muito bem como aquilo funcionava. Então quando chega em casa, pega um pouco de óleo de coco, mas Casper liga na hora perguntando como estava o projeto e acaba cortando o clima. Avery vai pro chuveiro para tentar ver algo de um ângulo diferente, e o clima volta a esquentar e ela começa a lembrar do Casper, mas sua mãe dá descarga e a água acaba esquentando muito, e agora ela fica com a pimboca queimada. E Larson pergunta como estava o avanço no aplicativo e ainda faltava 60%, e ele diz que ela estava pensando demais e diz que ajudaria através do telefone. E começa a falar várias coisas pesadas, como eu vou pagar a fatura do seu cartão e esse mês você vai fazer a sobrancelha no fio a fio. E para terminar, ele diz que o rodízio de japonês ia cantar, mas ela lembra do Casper e o clima é cortado. No dia seguinte, ela pergunta aos colegas de turma sobre o que fazer, e eles começam a falar várias formas de chegar no ponto final. O problema é que eles estão na aula de matemática. E enquanto uma jovem vai mostrando, eles começam a fazer várias perguntas de geometria como distração. E no final da aula, ela aprendeu a matemática da sacanagem, em parceria com os havaianos. E galera, quem entender essa referência é muito velho, então só vou jogar no ar. Larson esbarra com Lisa e pretende chamar para o baile, mas Avery entra na frente e diz que precisava fazer um teste, e agora os dois já partem para doideira louca. E ele começa a entrar em uma caverna estranha e vai passando por vários lugares até que encontra uma porta reluzente, e ele precisava entrar, mas estava trancada. E no momento que ele consegue entrar, Avery começa a sonhar com a melhor sensação que ela teve na vida, e quando termina, ela pergunta se ele sempre soube fazer aquilo, mas ele diz que nunca fez nada com ninguém e estava se guardando para a pessoa certa. E quando ele tenta ir para cima, ela diz que não faria nada com ele, pois ele é apenas um experimento. E ele começa a ficar desanimado, pois ele sempre gostou dela, mas ela não acreditava nessas coisas de amor. Avery estava terminando seu projeto e já estava quase 100%, e faltava apenas um dia para a grande apresentação, e na noite anterior Larson aparece com um convite para a exposição de ciência, mas ela começa a dizer que não pode perder tempo com essas coisas bobas, pois ela teria um futuro brilhante, e ele não era mais útil para o trabalho, e ele vai embora triste, e no dia seguinte ela se prepara, e chegando no evento, já encontra com seu namorado online. Casper começa a apresentar e ele criou um aplicativo financeiro e mudaria o mundo das finanças, e todos gostam, e depois eles partem para o quarto e começam a seguir as instruções do aplicativo, mas estava ficando muito estranho com aquele robô falando, e eles tentam de várias formas, mas não foi como ela esperava, e era mais legal com Larson, e ela volta para o quarto triste. No dia seguinte é sua apresentação, e agora vemos o que aconteceu com ela para ela chegar nesse lugar.
O problema é que quando ela vai apresentar seu app, percebe que não era inovador e ainda faltava algo para ficar perfeito. E ela desiste de apresentar, então Casper venceu com uma outra mulher e ela vai na casa do Larson para conversar. E ao invés de pedir desculpas, diz que estava frustrada por nada dar certo na vida dela. Mas agora ele estava com raiva e diz que sempre esteve do lado dela, mas ela nunca prestou atenção. E ela decidiu ficar com outro cara e ela vai embora sem entender porque ele estava agindo daquela forma. E foi nesse momento que ele tomou a pílula vermelha e sua vida mudaria para sempre. Chegando em casa, ela começa a lembrar do único conselho que ela ignorou de todos, pois junto do elevador sempre é bom ter amor para tudo fluir mais tranquilo. E suas mães tentam conversar, mas ninguém sabe como falar. Apenas a mãe Kim, que teve experiência com os dois lados, e diz que ela deveria lutar se gostava dele. Então no dia seguinte ela aparece na aula de música pedindo desculpas, mas ele se sente envergonhado e a chama para conversar em outro lugar. Ela estava usando um sobretudo e por baixo estava com um vestido pro baile que ela nunca quis ir. E agora ela entende que às vezes é preciso ceder para conquistar. Mas Larson já não queria mais nada com ela, pois foram 13 anos se magoando e não era simples pedir desculpas. E agora ela fica abalada emocionalmente e vai pro terraço chorar. A única professora que ela não gostava chega no lugar, pois era o lugar que ela bebia e chorava. E ela foi a única que conseguiu dar bons conselhos sobre relacionamentos, e diz que isso era apenas o começo da vida, mas essa dor se tornaria mais fácil. E depois ela vai falar com Lisa e diz que Larson é um cara incrível, mas estava magoado, então ela deveria o chamar para ir no baile. E depois ela começa a pedir desculpa a todos que magoou, e na noite do baile, Larson termina feliz com Lisa e ela aprendeu que a vida tem dessas coisas. E galera, na vida real, provavelmente o cara ainda estaria abalado. E esse foi o filme S.A.P.I.L. Então, se quiser atualizações, deixa o like e se inscreve com o sininho ativado, porque a versão 2.0 vão ter coisas diferentes. Agora me responde essa dúvida: qual o nome do barco naquele filme do Titanic?